Uma moça com um corpo de modelo, de cintura fina e cabelos longos e castanho, vestindo uma camisola bem provocativa, e está sobre o protagonista. Esse é o Shu King, que está acabando de acordar. Ele fica surpreso com aquela situação e se pergunta onde ele está. Dando um salto para trás, ele tenta manter distância da moça. Ela fica surpresa que o efeito da droga já tenha passado, mas diz que com ele acordado as coisas seriam mais interessantes. Enquanto a linda moça estava sentada na cama, ele estava tentando entender se ele tinha renascido. Ele lembra que fazia 300 anos, que ele tinha entrado sem querer no mundo das fadas através da montanha King Sheng, e logo após isso ele começou sua viagem de cultivo. E nesses 300 anos ele tem treinado duro dia e noite adquirindo conhecimento, e se tornando um cultivador de espadas. Mas quando ele finalmente atingiu seu objetivo, ele inesperadamente não atingiu o reino da eternidade. Ele sente que abriu um corredor no espaço-tempo, e retornou para quando ele tinha 17 anos. Ele volta sua atenção para aquela moça e tenta imaginar o que ela está querendo dele. Ela fala para ele não ser tímido, e pede para Shu King sentar ao lado dela na cama. Enquanto ele vestia um roupão, ele dizia que parecia que estava havendo um mal-entendido, e que estava indo embora. Ela fala que se chama Sheng Shi, e que ele não pode ir embora, pois ele deveria se sentir abençoado por ela querer cuidar dele. Ela caminha um pouco em direção a ele. Shu King se vira para ir embora. Nesse momento ela fez uma cara de brava. Ele sentiu que alguma coisa segurou seu braço. Ela tinha dado um pulo e segurado o braço dele. Shu King percebeu que ela tinha muita força. Ele se virou e também pegou no braço dela, e os dois tiveram uma pequena disputa. No entanto, ele conseguiu escapar, mas ele acabou sendo mandado para longe. Mas para sua sorte ele estava bem perto de suas roupas. Ele agarrou suas roupas e saiu correndo. Enquanto ela estava em pé na frente da porta, ele já estava vários metros longe daquela linda moça. Ela apenas acendeu um cigarro e pensou que ele é muito interessante, pois ele havia escapado do impulso dela. Enquanto fumava, ela dizia que não iria deixar ele escapar, pois ele tinha acabado de se tornar o grande cavalo branco dela. Ao sair na rua, Shu King estava um pouco aliviado e muito feliz. Afinal, ele iria ver a sua família novamente depois de 300 anos, até que ele sentiu alguém que tocou em seu ombro, e disse para ele não bloquear o caminho. Era uma mulher muito forte carregando bastante peso, usando um uniforme de operária. Ela era muito mais alta que ele, e só uma coxa dela era praticamente a cintura do protagonista. Ele percebeu que só tinha mulheres fazendo o serviço pesado, que geralmente era o trabalho dos homens. Ao observar toda aquela situação, Shu King começou a pensar o que estava acontecendo nesse mundo, pois está totalmente diferente desde quando ele foi embora. Shu King resolveu visitar a biblioteca e procurar nos livros de história. Ele encontrou em um livro que no passado ocorreu uma mutação na fisiologia das mulheres. Elas ganharam mais força e inteligência, e uma mulher chamada Kong Mo criou uma doutrina que respeita mais as mulheres do que os homens. No século XXI, era normal ver homens sendo perseguidos por mulheres. Shu King fechou o livro meio assustado, e torceu para que sua família esteja normal. Quando Shu King chegou em sua casa, encontrou seu pai com um avental e fazendo afazeres domésticos. Mas ele não aguentou de tanta felicidade e abriu um sorriso. Ele deu um pulo em direção ao seu velho e deu um abraço bem apertado. O pai fica meio confuso, porque Shu King disse para ele que ia ficar na escola até mais tarde, até que o velho sentiu o cheiro de perfume feminino no corpo do filho. Ele deu um baita sermão em Shu King, dizendo que é para ele tomar muito cuidado. O pai pegou um jornal e disse que recentemente, um rapaz de 15 anos foi abusado por uma colega de classe. Shu King fica preocupado com essa notícia, mas ele dá um sorriso meio forçado e fala para o pai não se preocupar, e logo em seguida ele pergunta sobre a mãe dele. Enquanto seu pai dava um suspiro, ele dizia que a mãe estava em uma reunião discutindo negócios com outras pessoas. Shu King diz que já é hora de comer, e resolve chamar a sua irmã. Ele caminha até a porta do quarto dela. Ele abriu a porta bem devagar e viu algo que não queria. Sua irmã estava vendo uma live de um homem fazendo coisas suspeitas. Shu King fechou a porta e fez uma cara de quem queria morrer. Sua irmã deu um baita pulo da sua cadeira gamer, pois Shu King tinha acabado de dar um baita grito. Ela tirou o fone de ouvidos e perguntou o que estava acontecendo. Vestida em uma camisa muito sexy, ela saiu do seu quarto possivelmente para ver o porquê daquele grito. Ela parou na frente do seu irmão. E Shu King com um olhar de irritado e de braços cruzados, ele fala para ela andar logo, pois já estava na hora de comer. Shu King pergunta para ela se ela estava assistindo algum tipo de filme 18+. Ela toda apaixonada diz que esses filmes não servem para ela.
pois ela prefere as transmissões ao vivo. Ela saiu andando de volta para o seu quarto toda animada. Mais tarde, no mesmo dia depois do jantar, Xu Xiao fala para seu pai que vai sair para passar um tempo com as amigas. Xu Qing pergunta se não tem problema em deixar ela sair. O pai fala que não tem o que fazer, afinal ela é uma mulher e não tem como deixar ela trancada em casa. Xu Qing faz uma cara muito estranha, e passa pela sua cabeça que literalmente é um mundo de cabeça para baixo. Nesse momento, vestida com uma roupa executiva, e com uma cara de cansada, a mãe de Xu Qing, que se chama Xu Tianan, acaba de chegar em casa. Xu Qing corre em direção à sua mãe, e dá um abraço bem apertado nela. Ela faz uma cara de preocupada e pergunta para ele se recebeu a mesada do mês. Ela deu alguns yuanes para ele, e Xu Qing pensa que antes sua mãe era mão de vaca, mas agora ela está dando dinheiro como se não fosse nada. Ele tenta devolver o dinheiro dizendo que não precisa, mas ela pede para ele ficar com o dinheiro, pois o desempenho acadêmico dele é o maior orgulho para ela. A mãe pergunta sobre a filha Xu Xiao, enquanto o pai colocava água em um copo. Ele dizia que Xu Xiao voltou a sair. A mãe fica um pouco nervosa e diz que uma hora ela tomará jeito. Xu Qing presencia a cena do seu pai submisso à sua mãe. Ele pensa que mesmo sendo um mundo de cabeça para baixo, ele não suporta ver esse tipo de comportamento. A mãe fala que os homens têm a vida fácil, e para as mulheres é mais difícil. Por isso uma hora a filha vai tomar jeito. O pai concorda com tudo o que ela diz. Xu Qing resolve que é melhor ir para seu quarto. Ele chega em seu quarto e começa a refletir sobre como esse mundo é estranho. As mulheres trabalham e são as provedoras da casa, e depois que elas adquirem uma situação estável, elas procuram homens bonitos para se casarem. Xu Qing está confiante que com sua boa aparência ele conseguirá uma boa esposa. Quando ele abre sua gaveta, ele encontra centenas de cartas. Está parecendo que alguém é muito popular na escola. Ele resolve que está na hora de voltar a cultivar e ir embora deste mundo quanto antes. Xu Qing começa a fortalecer suas habilidades, que enfraqueceram durante sua viagem espaço-temporal. Ele mentaliza sua família tradicional, que é sua motivação para voltar a abrir o corredor espaço-temporal. Depois dele praticar a liberdade dourada Jidu, seus 5 sentidos se aguçaram. Ele se concentrou com sua audição aguçada e sentiu que seus pais estavam dormindo naquele momento. No entanto, a situação foi totalmente diferente quando ele tentou encontrar sua irmã. Ela ainda não havia voltado. Ele lembrou que nesse mundo as posições de homens e mulheres estão trocadas. Por isso não é de se surpreender que uma mulher fique fora até tarde. Até que o telefone dele tocou. Era sua irmã ligando para ele. Do outro lado da linha, ela deu um grito dizendo que estava com problemas. Xu Qing começou a suar, e perguntou se sua irmã estava bem. A chefona da gangue diz para ele pegar uma bolsa preta que estava embaixo da cama da Xu Xiao, e levar no bar crescente. No quarto 302, Xu Qing fez uma cara de sério e resolveu ajudar sua irmã. Após pegar a bolsa, ele pulou pela janela do apartamento. Enquanto ele pulava de telhado em telhado, ele dizia que não ia deixar ninguém se meter na família dele. Finalmente ele chegou no bar crescente no quarto 302. Cuidadosamente ele entra no quarto em estado de alerta. Ele joga a bolsa preta em cima de um móvel que estava no centro, de frente para a chefona. Ele diz que trouxe a bolsa como ela pediu. Agora era para soltar a irmã dele. Ela se levanta e cruza os braços, e diz que ele é mais bonito do que nas fotos que ela viu dele. Ela chega perto dele e pergunta quantos anos ele tinha, mas Xu Qing diz que a idade dele não interessava. Ela ficou um pouco brava, pois uma veia saltou na testa daquela moça. Ela olhou para a bolsa em cima da mesa, e quando ela abriu a bolsa, tinha incontáveis notas de dinheiro. Xu Xiao incrédula perguntou como podia ter dinheiro naquela bolsa. Xu Qing olha para a irmã e pensa que ali tem pelo menos 1 milhão. E se era sério que ela realmente não sabia do dinheiro? Xu Xiao diz que não sabia que tinha dinheiro, e que foi a Lin Xiaoan quem pediu para ela guardar a bolsa por um tempo. A chefona fala que Xu Xiao não teria coragem de fazer uma coisa assim. Ela vira para Xu Xiao e diz para ela ir embora, antes que ela se arrependa. Xu Xiao agradece e pega na mão do irmão para ir embora com ele, mas a chefona fala para Xu Xiao esperar, e diz que Xu Qing não estava liberado. Xu Xiao começou a suar, já imaginando que aquilo poderia acontecer. A chefona disse que Xu Qing é jovem e bonito, por isso a irmã era para ir embora e o irmão ficar. A irmã, tentando defender seu irmão, diz que não deixará que ninguém toque nele. Ela pede para a chefona não envolver Xu Qing nos assuntos delas. Ela se senta no sofá dando gargalhadas e dizendo que se ele for embora, ela ficará no lugar do irmão, em um ato de muita coragem. Xu Xiao diz que tudo bem, ela ficará no lugar do irmão. Ela se vira para Xu Qing e diz que não é seguro para um homem permanecer ali.
e que ele poderia ir para casa, que ela ia logo depois. Shu King toca no braço da sua irmã e pergunta para ela se ela acha que ele não tem moral. Ele coloca o pé na mesinha de centro e pergunta se a chefe realmente quer ele ali. O clima fica tenso e os dois começam a se encarar, enquanto as outras só observam. Ela fala para Shu King que ele é um maldito pirralho e vai levar ele para a cama e torturar ele de todas as formas possíveis. Shu King gentilmente deu um tapa na cara dela e espalhou sangue em várias direções. Bem atrás de Shu King estava sua irmã, totalmente chocada com o que o seu irmão acabará de fazer, e a chefe ficou com muita raiva. Já com o rosto machucado, ela foi para cima de Shu King, contudo, teve uma colisão de porrada, e dava para ver que saía até raios. Shu King foi empurrado para trás por causa do grande poder que os dois colocaram naquele ataque. Ele achou muito interessante, e percebeu que realmente as mulheres deste mundo são realmente fortes. Com a mão machucada, ela não teve outra opção, e mandou suas capangas pegarem Shu King. Ele deu aquele sorriso de quem está gostando da pancadaria, e disse para elas tentarem pegar ele. Ele deu um salto para cima quando elas tentaram agarrar ele. O maluco começou a girar igual a uma Beyblade, e rapidamente todas estavam no chão. Enquanto Shu King dizia que já estava tudo acabado, ele e sua irmã se viraram para irem embora. No entanto, eles ouviram um barulho nada agradável. A chefona mandou eles pararem ou ela iria atirar nos dois. Shu Xiao ficou muito assustada com o que poderia acontecer com seu irmão, e pediu para ela perdoar Shu King. Ela chama a irmã de Shu King de vaca, e diz que não adianta implorar porque os dois vão morrer. Nesse momento apareceu Shang Shi, aquela linda moça do começo da história, e diz que aquela é uma visão interessante, e que ela deveria ter sido convidada. Shang Shi vê Shu King e fica feliz, já ele lembra do que aconteceu mais cedo, e não fica nada animado. Os dois ficam de frente e ele pergunta por que ela estava ali. Shang Shi diz que aquele lugar pertence a ela. Shang Shi fala que vai se encarregar dele, e manda todas irem embora. Ela fica brava e diz que Shang Shi é uma mulher maluca por querer quebrar as regras. Shang Shi fica séria e diz para as suas seguranças levarem ela e cortar as pernas e as mãos dela. A chefona menor desabou no chão e ficou tremendo. Enquanto as seguranças de Shang Shi levavam ela pedia desculpas pelas suas palavras. Shang Shi virou e disse que poderia cortar pelo menos um pé e uma mão. Ela, toda orgulhosa, diz que isso será um presente para o seu amado Shu King. Ele, com uma cara de desconfiança, pergunta se ela estava tentando ser amável com ele. Ela respondeu que sim, pois ele era o primeiro homem que tratava ela daquele jeito. Ela chega mais perto de Shu King e diz que ele será o 36º namorado dela. Ele deu um fora nela dizendo que sabia se cuidar sozinho. Shang Shi diz que ele é um homem fraco e de corpo pequeno. Só para provocar ele, Shu King pergunta se ela acha que é mais forte que ele. A irmã achou a pergunta do irmão uma maluquice, pois Shang Shi é muito forte. Shang Shi olha para ele com uma cara de deboche e diz que ele está se achando. Shu King desafia ela para um jogo, e se ele ganhar não é para ela incomodar mais ele. Shang Shi diz que ele é um homem e que ele vai perder fácil. Shu King provoca ela, dizendo que ela está com medo. Ela aceitou o desafio, mas se ela ganhar ele se tornará o namorado dela. Os dois ficaram frente a frente, e Shu King diz que aceita a condição dela. Os dois estavam em um palco rodeado de gente para ver a disputa. Algumas mulheres que observavam não colocavam fé na força de Shu King. Ele lembra que nesse mundo as mulheres são fortes e acham os homens seres insignificantes. Enquanto eles posicionavam os braços, ela dizia que a diferença de força é gritante. Eles estavam prontos, até que finalmente começou a disputa. Ela estava com um sorriso no rosto, confiante em sua vitória. Shu King acaba de confirmar que as mulheres deste mundo são muito fortes. No entanto, ele não é um adversário que possa ser desprezado. Até que enfim a queda de braços acaba, e Shu King é o vencedor. Shang Shi arregalou os olhos e ficou surpresa com o que acaba de acontecer. Shu King se levanta e diz que ganhou, e que agora ela precisa manter a promessa dela. Ao som de vários comentários, Shu King pega sua irmã pelo braço para irem embora, e Shang Shi está muito linda de pernas cruzadas e também com raiva. Chega uma das seguranças e diz que ia atrás do Shu King. Shang Shi deu um tapa bem generoso no rosto da sua guarda-costa, e disse que Shu King ainda não tinha se livrado dela. Shang Shi diz para Shu King que ele impressionou ela, e que a proposta de casamento ainda está de pé, e nenhuma mulher em Jimin poderá tocar nele. Ele se vira dizendo que os homens não precisam estar colados nas mulheres, e são fortes o suficiente para trilhar seu próprio caminho. Ela responde que desde muito tempo, os homens são perseguidos pelas mulheres, e as mulheres são os pilares deste mundo.
Ele volta para dizer que não está preocupado com o que ela diz. Ele levanta o dedo e diz que o homem está sempre lutando para melhorar. Com orgulho no rosto, ele fala que descansar nos braços de uma linda mulher, trabalhar e ser recompensado, isso é o que um homem faz. Ele sai andando com sua irmã, enquanto Shang-Chi fica de braços cruzados olhando ele ir embora. Shang-Chi fala que ele é um homem assombroso. É justo o tipo dela e ela não vai deixar ele escapar. Shu King e sua irmã finalmente voltaram em segurança para casa. Antes de dormir ele estava treinando, para tentar alcançar seu poder que tinha, pois a força atual dele ainda não é o suficiente. No dia seguinte pela manhã, Shu King finalmente voltou para a escola depois de 300 anos. Enquanto ele caminhava com sua mochila nas costas, de longe ele vê alguém chamando e acenando para ele. Era um gordinho correndo de um jeito maravilhoso. Shu King fez uma cara linda, perguntando se esse era realmente seu melhor amigo Lin Dong. Ele segurou nas mãos de Shu King, perguntando por que ontem ele não atendia as ligações. Shu King rapidamente se livrou do contato físico. Lin Dong está querendo saber por que seu amigo está tão estranho. Shu King se vira fugindo dele, e dizendo que estava tudo bem. Shu King saiu andando rápido, e pensando que aquele não era o melhor amigo dele nem ferrando. Na sala de aula os alunos estavam conversando antes de começar a aula, e Shu King estava largado no seu cantinho, reclamando que não aguenta mais ficar nesse mundo. De repente alguém chegou e com o dedo chamou a atenção de Shu King. Era a presidente da classe Song Tia. Ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que apenas comeu pouco no café da manhã, e já estava com fome. A presidente estava tímida quando disse que ela tinha algo que ele poderia comer, mas alguém gritou com a presidente, dizendo que ela não deveria estar conversando com Shu King. Era uma aluna parecendo um orangotango de tão linda. Ela mandou a presidente Song voando dali, e perguntou se Shu King tinha lido a cartinha de amor que ela escreveu. Shu King deu um soco do amor na garota orangotango, e disse para ela se afastar dele. A garota orangotango estava embaixo de uma carteira, e Shu King estava com muita raiva com o punho fechado pronto para o ataque novamente. Ela se levantou com muito ódio do bem para cima de Shu King. Ela estava para dar um soco no protagonista quando de repente apenas a presença de um garoto fez ela parar. Era o aluno Ye Mao, o irmão de Shang-Chi. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Mao disse que era para ela ir embora o quanto antes. A garota orangotango saiu correndo e dizendo que era só porque ele era irmão da Shang-Chi. Ye Mao coçou a cabeça e perguntou se Shu King tinha um tempo livre para os dois conversarem. Os dois foram em um lugar mais reservado longe da bagunça da escola. Ye Mao pediu desculpas pelos problemas que a irmã dele Shang-Chi causou a ele, pois ele tinha pedido para Shang-Chi levar ele de carro para casa, e quando eles estavam no caminho, ela deu uma água para ele. E Shu King acabou bebendo a água com algum tipo de droga. Ye Mao pede desculpas novamente, e diz que se soubesse que a irmã iria fazer aquilo, não teria pedido para ela levar ele. Shu King pede para Ye Mao esquecer aquilo, e chama ele para voltar para a sala de aula. Na saída da escola, Shu King estava caminhando tranquilamente para sua casa, quando de repente parou um carro do seu lado. Era a linda Shang-Chi que estava louca pelo protagonista. Ela pediu para ele entrar no carro. Shu King estava relutante em entrar no carro, e perguntou por que ele deveria entrar. Ela disse que era apenas para ele pensar na família dele. Ao ouvir aquilo, Shu King deu um sorriso enigmático. Ele entrou no carro e deixou ela muito feliz. Shu King diz que ela cometeu um grave erro em mexer com a família dele, mas ela diz que não estava ameaçando a família dele. Shu King encostou o dedo em um prisma de vidro e quebrou. Os estilhaços voavam por toda a parte e Shang-Chi estava totalmente surpresa. Ele foi para cima dela, e diz que agora ela precisa aguentar as consequências por ameaçar ele. Shang-Chi diz que não foi uma ameaça, pois ela pode ajudar a empresa da família que passa por dificuldades. Ele pergunta se ela está com pena dele. Ela diz que gostaria de começar sendo amiga dele, e assim ela poderá ajudar com os negócios da família dele. Shu King fica satisfeito e diz que eles podem começar a ser amigos. O carro se deslocava em alta velocidade, quando de repente apareceu um caminhão e bateu no carro. Ela ficou machucada com a batida no caminhão. Ele estava um pouco ensanguentado por cima dela. Shu King pegou ela e abriu um buraco no teto do carro. Ele saiu do carro com ela sem nenhuma dificuldade. Ela estava preocupada e dizia que ele precisava ir para o hospital. Shu King disse que não era hora de hospital, porque aquela situação não havia acabado. De repente apareceram algumas mulheres com um taco de beisebol. Elas partiram para cima e Shang-Chi se preparou para lutar. Shang-Chi já acertou porrada em grande estilo. Enquanto isso, uma maluca partia para cima de Shu King.
Ele ficou irritado porque ele foi subestimado novamente. Ele acertou um soco do ódio na barriga daquela maluca. Ela caiu de costas no chão e Shu King estava começando a se aquecer. Enquanto isso, Shang-Chi estava lutando contra 4 malucas. Shu King pegou a arma que a maluca que ele derrubou estava usando. Shu King vai muito rápido em direção às malucas, deixando para trás um rastro de aura dourada. Ele golpeou todas muito rápido e parou atrás de Shang-Chi. Ela finalizou usando uma de suas técnicas com as mãos. O cenário da luta mostrava os vencedores em pé. Ela virou para Shu King e disse que aquilo que ele fez foi incrível. Ela agradeceu e disse que se não fosse por ele, possivelmente ela estaria em apuros. Shu King disse que já é tarde e não tem como mais comer com ela, pois os pais dele já devem estar preocupados. Nesse momento o celular dela começa a vibrar. Ela atendeu e perguntou o que estava acontecendo. Shu King percebeu que Shang-Chi estava tensa com aquela ligação. Ela fala que sua mãe também foi atacada e está gravemente ferida. Shang-Chi está preocupada porque se a mãe dela morrer, a sua tia irá tomar conta da família. E Shang-Chi será expulsa da família. Ele fala que nesse momento a família precisa dela. Por isso ela precisa se manter forte e firme. Nesse momento ela sentiu um sentimento que nunca havia sentido antes. O sentimento de que pode confiar em um homem. Ela não aguentou e deu um abraço bem apertado em Shu King. Os dois chegaram na casa da família dela. E Shang-Chi estava maravilhosa. Uma das empregadas de Shang-Chi recebeu os dois. E disse que a tia Mei não está deixando ninguém entrar na casa. Shang-Chi ficou muito brava com sua tia. Ela foi caminhando com Shu King em direção à entrada da casa. Na entrada da casa haviam 2 mulheres, que queriam barrar a entrada de Shu King. Ele diz que é um médico, e veio ver a saúde da senhora Ye. Elas fizeram piada dizendo que não existiam médicos homens. Shu King começou a falar várias doenças e complicações que aquelas 2 tinham, até que finalmente elas resolveram que deixariam Shu King entrar na casa. Mas para surpresa eles encontraram a tia e a prima de Shang-Chi. Shang-Chi muito brava pergunta para a tia onde estava a mãe dela. A tia de Shang-Chi fala que ela é muito grosseira, pois ela deveria respeitar a hierarquia e chamá-la de tia. E além disso ela não deveria trazer homem nenhum para dentro de casa. Shang-Chi diz que ele é um médico e eles precisam passar o mais rápido possível. A tia diz que para ele entrar vai precisar provar que tem alguma habilidade. Ela chama sua filha e manda ela comprovar o quão habilidoso é aquele homem. Antes de começar a luta, ela diz que se ganhar, ele vai precisar dormir uma noite com ela. Shang-Chi briga com sua prima, e diz que ela está indo longe demais. Rapidamente ela foi para cima de Shu King, que defendeu o chute usando seu antebraço. E logo em seguida Shu King deu aquele maravilhoso soco do ódio na barriga dela. Ela foi lançada para longe e sua mãe estava preocupada. A tia fala que ela trouxe um animal para dentro de casa. Shang-Chi disse que ele apenas estava se defendendo. Shu King diz para a mãe levar ela no médico, porque pode ser que tenha algum ferimento interno. Enquanto os dois caminhavam para entrar na casa, a tia de Shang-Chi dizia que Shu King era muito cruel. Lá dentro estava outra tia de Shang-Chi. No entanto, essa é uma boa pessoa. Elas se abraçaram e a tia fica feliz que finalmente Shang-Chi havia chegado. Ela pergunta para Shang-Chi quem era aquele homem que estava com ela. Ela apresentou Shu King como um amigo de confiança e também um médico. Shang-Chi entrou no quarto onde sua mãe estava, e foi correndo abraçar ela. A mãe de Shang-Chi agradece que a filha está ali, e pergunta para a filha quem é aquele rapaz com ela. Shu King se apresentou como um médico que Shang-Chi confiou para tratar sua mãe. Ela aceitou ser tratada por ele, mas acredita que ele não poderá fazer muita coisa por ela. A mãe pediu para Shang-Chi deixar os dois sozinhos no quarto, e Shang-Chi obedeceu a sua mãe. Shu King estava parado na frente da mãe de Shang-Chi. Ele pediu para ver o que estava acontecendo. Ela cuidadosamente começou a tirar sua vestimenta, dizendo que iria mostrar a ele. Ela ficou totalmente despida e o nariz de Shu King sem explicação começou a sangrar muito. Ela mostrou as costas para ele, e haviam algumas manchas no lado esquerdo da sua costa. Shu King achou aquela situação mais grave do que imaginava, pois do jeito que estava, ela morreria em 5 dias. Ela perguntou se ele conseguia fazer alguma coisa a respeito disso. Ele encostou a mão nela, e usando medicina avançada que aprendeu no Reino das Fadas, ele começou o tratamento. Ela sentiu um grande alívio que até o rosto dela ficou vermelho. Ela colocou novamente sua vestimenta, e disse que graças a ele, ela está se sentindo muito melhor. Shu King fala que ainda precisará fazer novamente, pois no nível atual dele, ele não pôde extrair tudo de uma vez. Ela estava feliz e perguntou se ele gostaria de algum tipo de recompensa por parte dela. Shu King fala que como é amigo de Shang-Chi, ele achou que deveria fazer isso.
Shang-Chi diz que ele foi incrível. Abraçando ele, ela diz que tinha uma recompensa para ele. Por isso ele deveria passar a noite na casa dela. Ele fala que se ele passar a noite na casa de uma mulher, os pais dele iriam enlouquecer. Shang-Chi diz que entende, afinal ele é bonitão e precisa tomar cuidado para não cair em tentação. No carro, Shu King diz que aquilo é como uma maldição, e no nível atual dele vai ser difícil erradicá-la. No dia seguinte, Shu King estava na escola, quando ele percebeu uma linda garota de cabelos rosa jogando basquete. Ele não tinha dúvidas quando viu aquela linda garota, era simplesmente a garota por quem ele era apaixonado. Ela chegou até Shu King e perguntou se eles já não se conheciam. Ele fala que os dois estudaram na mesma escola, por isso eles devem se conhecer. Ela convidou ele para jogar basquete, e disse que ensinava ele. Rapidamente Shu King tomou a bola dela, e começou a fazer gracinha na frente de Tang Ziyan. Ela disse que ia ser uma competição, e caso ela ganhe, ele se tornará namorado dela. Na contrapartida ele pergunta o que vai ser caso ele ganhar. Tang Ziyan diz que se ele ganhar, ele poderá pedir o que quiser para ela. Finalmente começou a competição, e ela partiu para o ataque. Passando rapidamente por ele sem perder a bola que estava em seu poder, ela fez sua primeira jogada e a bola foi exatamente aonde Tang Ziyan queria. Tang Ziyan se virou para Shu King e disse que ela não iria se segurar, pois ela quer ele como seu namorado. Novamente ela partiu para o ataque e estava se esquivando de Shu King. Tang Ziyan deu um salto bem alto em direção à cesta, mas para surpresa dela, Shu King deu um pulo ainda mais alto e bloqueou a bola dela. Agora com a bola em suas mãos, ele diz que será a vez dele. Shu King corre em direção a Tang Ziyan, mas ele deu um pulo muito alto, que passou por cima dela. Ela observava ele como se estivesse em câmera lenta. Não havia nada que ela pudesse fazer. Ele marcou a cesta para a surpresa de Tang Ziyan. Ela assumiu a sua derrota, e perguntou o que ele queria dela. Shu King chegou perto dela e pegou em sua bochecha, e convidou ela para sair. Ela deu as costas para ele, se virou e disse sorrindo, caso ele queira sair com ela, ele precisará ser mais forte. Shu King ficou um pouco desapontado e se perguntou quando foi que ela se tornou tão orgulhosa.